Estamos começando mais um episódio do programa Favela Pode, aqui dos estúdios da CUFA, Central Única das Favelas do Estado de Goiás. E para apresentar o programa de hoje, novamente, estou aqui com a minha amiga Jaqueline Mendonça. E aí, Jaque, beleza? E aí, Breno, como é que você tá? Que honra estar aqui mais uma vez hoje aqui no Favela Pode, esse podcast que está crescendo a cada dia. E hoje a gente tem convidados de peso, né? Isso, é isso aí. Peso de importância, né? Porque é lógico. A Raíssa está aqui também, né? Estou recebendo aqui a Raíssa, vou apresentá-la primeiro. A Raíssa é liderança da CUFA, ela coordena toda a nossa logística e também é liderança lá da comunidade do Buena Vista. Como é que tá, Raíssa? Bem, gente, é um prazer estar aqui hoje nesse podcast, né, para conhecer mais um pouco dessa história linda, maravilhosa do nosso presidente nacional, Preto Zezé. Estamos aí. Ela já apresentou o presidente. Já apresentou o presidente global. Sobe aí que tá global. Eu tinha preparado uma introdução toda. Nossa, mas o bacana é isso, né? Mas não deixa de apresenta o nosso presidente global. Então vamos lá. Então vamos dizer quem é que está aqui com a gente hoje. É uma honra imensa a gente receber ele, que veio direto da favela das Quadras, em Fortaleza, e que é escritor, produtor artístico cultural, de lavador de carros a um líder global. É ele, Francisco José Pereira de Lima. Sabe quem que eu tô falando? Do meu amigo, presidente da CUFA, Preto Zezé. Tamo junto, meu brother. Tamo na área. Isso aí. Bom demais estar aqui, fico feliz de estar, né, no podcast aqui, Favela Pode, um nome bem inspirador. E a gente pode mesmo, né? Até onde a gente chegou, né? Imagina se o Brasil fosse um país igual onde nós estaríamos, né? Geralmente as pessoas falam onde a gente chegou, mas falando tipo uma trajetória de sofrimentos, desafios e problemas, né? Não tivesse desafios e problemas, onde é que a gente estaria, né? Presidente, vamos começar do começo. Quem foi José Francisco na infância? Como é que foi? Você é filho de retirantes, né? Conta pra gente como é que foi sua infância, adolescência. Eu sou meio que uma infância padrão, né? Na favela do Brasil, você já cresce, na maioria os pais da gente ou são do Nordeste ou vêm do êxodo rural, né? No caso dos meus pais vieram do êxodo rural, né? Fugindo do êxodo rural, do interior do Ceará, para tentar uma vida melhor na capital e ocuparam lá um terreno. Eu coloquei até no meu livro algumas fotos, materiais que eu encontrei da época, que é interessante, porque na época o pessoal que morava lá, de classe média, já dizia que aquilo ia ser um lugar fedido, de pessoas perigosas, de gente que não tinha a ver com aquele lugar. Aquela época, tipo 70 para 80, ali, década de 70, década de 80. E lá veio com um tempo que ganhou a urbanização, o pessoal fez a luta de moradia e tal, meus pais, meus tios, parentes nossos lá. E essa área acabou se tornando a área nobre da cidade, um bairro chamado Aldeota. Então tem as quadras, porque como as pessoas não acreditavam que o governo iria construir casas ali, então eles diziam que não iam sair até que as casas tivessem construídas. E aí o pessoal foi construindo as casas e aí derrubava uns barracos, aí construía mais casas. E assim demorou muito. E aí cada vila rua de casa que construiu não tinha nome. Então as pessoas batizaram de quadra, porque não tinha nome. Então quadra A, quadra B, quadra C. No caso nosso era a quadra F. Eram os alojamentos até que todas as casas estivessem prontas. E daí as pessoas recebiam o documento chamado vulgo papel da casa, para ter a propriedade do lugar. E a partir daí foi que eu conheci as ruas. As pessoas falam muito de empreendedorismo, no caso, que é a palavra do momento. Meu primeiro empreendimento foi lavar carro na rua, tipo 12 anos ali, 12 anos, 13 anos de idade. Centro de Fortaleza? Fortaleza. No centro? Não, era perto da quadra, tinha um boliche. Os caras jogavam boliche lá, era meio boliche, meio bar, meio pizzaria, meio parque. Então era bem vizinho lá, umas 2 quadras lá da gente. A gente ia pra lá, falava o movimento para lavar o carro. Foi onde meu irmão encostou de mim que me levou, o Hélio. E aí foi onde a gente conheceu mais um pouco dessa vida da rua. A minha sorte é que eu não me afastei da escola, porque eu trabalhava de madrugada, começava à tarde e até no outro dia de madrugada. E aí dormia de manhã, à tarde ia para a escola. Então isso ajudou um pouco a ainda não largar a escola tão cedo. Mas é um dilema muito difícil na favela, quando você vive, é que você tem que viver o dilema entre estudar e trabalhar, porque infelizmente as notas da escola, que é a minha, apesar de eu ser um aluno infernal, minhas notas eram até
razoáveis, né? Só que essas notas não resolviam os problemas como as notas de dinheiro resolvia. Então você acaba um pouco gerando essa cultura de que a sua infância vai se perdendo um pouco ali, porque você tem que assumir a responsabilidade de pessoas adultas, né? Muito histórico brasileiro, você encontra um moleque na rua, você fala, tem que estar em casa, não, é melhor estar aqui do que estar fazendo coisa errada, não, é melhor estar em casa, mas a infância de grande parte das crianças no Brasil, infelizmente, é roubada aí, Você né? conseguiu estudar até quando? Eu fiz até a 6ª série, depois voltei de novo para terminar a 7ª, 8ª, aí foi só supletivo, emenda, né? E acabou concluindo o 2º grau, nesse negócio de emendando aqui um supletivo ali, outro lá. E acabei terminando isso, aí conheci a cultura do baile funk também, que ajudou um pouco a conhecer as galera, porque você tá ali nos 14, 15 anos tentando se encontrar, saber quem é você, ter uma identidade e tal. Então tinha a galera do sul, tinha a galera da pichação, a galera das gangues do baile funk, e meio que todo mundo se usava para ir pro baile. O baile era o ponto de encontro, onde eu conheci as músicas do rap, e foi os caras que me apresentaram o rap. Quando os caras me apresentaram o rap, era uma época que a cabeça da gente era muito louca, adrenalina, revolta, uma rebeldia maluca, a gente queria descobrir tudo ao mesmo tempo, raiva de tudo, e aí o rap ajudou um pouco a politizar a revolta e organizar um pouco essa raiva na nossa cabeça, e aí eu comecei a conhecer a cultura do rap, foi quando aí sim caiu uma ficha, né, de eu poder me ligar que tinha uma cultura, que a gente podia trabalhar organizando o nosso bairro, podia ter expressão, podia falar, mas mesmo assim eu sentia necessidade de algo mais que não fosse só pra gente do rap, até porque a favela era mais diversa e a gente era minoria, inclusive. Hoje não, hoje é um negócio massificado, mas na minha época só tinha nós, todo mundo de calça larga, de bambetinha e tal, mas, tipo gringo, pá, fazia meio extraterrestre, né? E daí foi quando veio a CUFA, em 2000, nessa época o hip hop do Ceará ele era bem envolvido com militância, política, movimento social. Então a gente via o pessoal do Sul e Sudeste como os caras que já queriam entregar o hip hop para vender para mídia, o sucesso e tal. Então a gente identificava isso como uma coisa ruim na época. A gente queria manter a cultura na favela e tal. E aí acabou que o Celso era muito a referência disso. Eu era no Nordeste, como articulava no Norte e Nordeste, eu era o maior crítico do Celso, só como é doido isso, né, você vê. E aí teve um problema no Rio de Janeiro, uma disputa de um evento, e acabou que o Celso nos encontramos em lugares comuns, nós dois contra esse evento, que era um evento de hip hop feito por caras ricos, playboys, que estavam preparando para criar grife de roupa, gravadora, lançar grupos. Usando o hip hop de eles maneira iam se apropriar de tudo, né? Inclusive foi uma acusação que o Celso na época fez juridicamente, que era de apropriação cultural do hip hop. E tinham muitos caras ricos, inclusive hoje são alguns parceiros nossos, depois de quase 20 anos dessa treta. E acabou que a gente ficou próximo daí. Aí eu lavava a carro ainda na rua. Ali foi o encontro com o Celso. Foi. Ele me encontrou, na verdade, lá em Fortaleza, quando eu estava lavando o carro ainda na Assembleia. Tinha quantos anos, sério? Devia ter 17 anos. E aí eu lavava carro na rua e depois fui lavar carro na Assembleia, que um deputado arrumou um trampo pra mim. Eu disse pro cara, o cara quer só me dar pizza, uma merreca. Eu falei, não quero pizza não, eu quero arrumar um dinheiro. Então arrumar um trabalho pra me sair daqui da rua, que eu não queria ficar na rua, porque foi muito importante as coisas que eu aprendi na rua e me ajudaram até hoje, mas a trajetória na rua levou muitos amigos meus, que a grande maioria ali tinha uns 25, 30 na época. A maioria morreu e foi preso. Eu podia ter sido mais um daqueles lá. Sobrou os 4 nossos que a gente se encontra hoje, sempre a gente se encontra lembrando dessa época como era maluca. E eu imagino hoje que tem mais arma, mais droga, mais disputa, mais tecnologia, mais ansiedade da juventude. Imagina se a gente é vivo hoje, tinha se acabado tudo, né? Mas a gente sobreviveu. E aí veio a ideia da CUFA, né? A CUFA lá no Ceará, quando eu montei. Eu montei em 2001, 2004 que eu tive o meu primeiro registro CNPJ, 2003, 2004, mas acho que era a terceira CUFA do Brasil. Dava muito problema ser da CUFA nessa época, dava processo, era associado ao crime, ao tráfico. E, por incrível que pareça, por esse mesmo motivo que a gente foi processado no Brasil, a gente foi premiado fora dele. Olha como é maluco isso. Daí, em 2012, eu assumi a CUFA no lugar do MV Bill. E nessa época, como eu era um cara de sempre gostei de fazer o trabalho de base, eu já tinha saído no Brasil todo, criando o núcleo da CUFA nos estados, e isso me deu muito conhecimento de como era a infraestrutura do Brasil. Só que a experiência da CUFA já tinham começado a chegar fora do Brasil. Então, nos países da América Latina, eu até peguei um ônibus e me joguei para lá, fui para lá, trocando ideia. Mas quando chegou tipo Nigéria, quando chegou tipo, né, subúrbio da França, de Estocolmo, eu falei, como é que chega nisso? Aí tive uma ideia de 2015 fazer um encontro global, né, a Semana Global da CUFA em Nova York. E aí, um último evento era na sede da ONU, porque ao invés de ir para os países, a gente foi para a ONU, onde estavam os 194 chefes de estados. A partir de lá, atingia todo mundo.
E aí terminamos lá, montamos uma sede no escritório em Nova York, lá no Bronx. Terminamos num carnaval lá na Times Square sem autorização, ainda bem que a gente não foi preso nem nada, né? O cara até gostava, os policiais. E aí, com a pandemia, eu tive que voltar para o Brasil pelo fato de eu conhecer o Brasil todo. Eu vim pilotar a logística da pandemia e acabei, nos últimos 2 anos e pouco, ficando em São Paulo, a pedido do meu presidente lá, Massivan. E estou lá ajudando o pessoal de São Paulo a ampliar e solidificar o trabalho que eles já estão fazendo lá com excelência. Zezé, você fez um resumo geral, né, desde o início da criação da fundação da CUFA. Então, eu vou pegar alguns pontos disso aí que você falou. E você disse que lá no começo existia uma coisa que até hoje existe sobre a favela, uma marginalização. A CUFA no início ela foi uma novidade, uma coisa muito diferente de tudo que existia, né? Esse é um dos motivos que você enxerga que existia associação com o tráfico de drogas, com a violência e tudo mais. Conta desse início aí, como é que foi o início da CUFA e esse momento onde ela enfrenta essas barreiras para dizer para que ela veio? No início que a gente colocou Central Única das Favelas, quase não existiam organizações que tinham favela no nome. Hoje você tem favela tudo, até podcast é favela, favela pode. Mas na época, as pessoas da favela tinham medo de falar. E por que elas têm medo? Porque na medida em que você é perseguido por um motivo, você tenta fugir dele. Eu lembro que das quadras, a gente ia procurar emprego, porque lá na área nobre então tem muita loja, supermercado, a área de serviço é muito forte nas capitais. A gente ia procurar emprego. A gente começou a notar que pelo fato da gente botar que morava lá nas quadras, os empregadores não queriam a gente. A gente começou a mudar tanto o nome das quadras, por isso que virou Conjunto São Vicente de Santo e Conjunto Santa Cecília, também de Santo. Ou seja, falava assim, fugia. Veio da favela, vai dar problema, é crime, Então os caras já tinham assim marginalização do território. Aí o que acontecia, que era pior? O cara perguntava, mas onde é essa quadra? Não, onde é o Conjunto São Vicente? A gente falava, porra, né? Tinha uma avenida dos Estados Unidos, que é onde o Papa passou em 82, passou lá na quadra, inclusive, deu tchau, tudo mais, mó famosa era essa avenida. Deixou tudo santo lá os bairros. Mudaram, inclusive, o nome da rua, que agora é Senador Vigílio Távora. E aí a gente dizia, o cara dizia, onde é isso aí? Na avenida dos Estados Unidos ali e tal. Ele, mas onde é ali perto de um posto de gasolina? O cara falou, eu sei onde é, lá nas quadras. Ixi, mas não é da Santa? Nunca mais a gente recebia a ligação de volta. Então a gente passou durante muito tempo fugindo. Por que foge? Porque o Brasil ele tem 522 anos, você tem 388 anos de escravidão. E você tem parte dessa população que literalmente foi despejada depois que a escravidão usufruiu de riqueza. Os europeus levaram os recursos naturais e mantiveram a estrutura de poder no Brasil e criaram o Estado brasileiro, a ponto de as leis, a universidade, o direito, tudo ser moldado para manter a estrutura mesmo depois da dita abolição, que na verdade não foi uma abolição, foi um despejo, né? Porque se nos Estados Unidos deram a terra, que a gente foi despejado, pelo contrário, criaram a lei de terra que era para proibir que a gente tivesse terra. E isso fez com que, como é que eu vou controlar essa massa despejada, sem direito, sem nada, para que ela não se revolte? Então, vou criar uma lei da vadiagem, que até hoje está no Código de Processo Penal. Essa lei foi criada para isso, para evitar que os negros se juntassem na rua, que não tivesse a plaquinha de alforriado e ia preso. Né? E isso durou muito tempo. Você teria Fundo de Quintal, aquele grupo de samba, sim, é um grupo porque não podia andar com coisas na rua, então eles treinavam no quintal escondido. Então virou Fundo de Quintal, o histórico do grupo, né? Muitas vezes os caras falaram que chegava tudo cheio de porrada, quando pegava o cara com cavaquinho, com pandeiro, era sambista e tal. Então havia uma perseguição para esse território. Então recai sobre a favela, e a primeira favela na Providência, e é a primeira vez que você cita a favela, Morro da Providência, Rio de Janeiro, que é um delegado de polícia que cita a favela como um lugar de perigo, de crime, um lugar de medo, de tensão. Esse estigma ele veio se carregando o tempo inteiro, oriundo dessa lógica escravocrata brasileira. Qual era a nossa tese? Tinha das duas uma, continuar brigando, tretando, como ainda acontece até hoje, é necessário os movimentos fazerem essa luta, ou tentar construir estratégia de mobilizar e formar pessoas dentro desse território, para que elas pudessem ser protagonistas de mudança lá, construir uma agenda de ações positivas dentro desse território e a partir dele, para que as pessoas pudessem ver que a favela não era só, apesar de todos os problemas, não era só problema, não era só carência, só desgaste, tragédia, desigualdade, até porque carência existe no condomínio também, a pessoa fala comunidade carente, como se a comunidade carente fosse a favela. Mas você pode ter uma comunidade carente, um monte de moleque no condomínio, que os pais dão um videogame para tá cuidando dos filhos, os filhos estão sozinhos, estão... O sentido de carência é mais amplo, né? E também produzir, a partir dessa liderança dessa agenda,
um conjunto de interesses e reivindicações nossas que a gente pudesse levar ao Estado e ao poder privado para viabilizar soluções. Como que foram essas ações? Eu acho que vai ser muito importante essa resposta, porque tem muita gente na mesma situação que você estava assistindo a gente nesse momento. Sim. As ações foram a primeira delas, formar lideranças, porque o que acontece? Muitas vezes tem muita gente até hoje que faz muito trabalho legal na favela, mas tem pouca gente que está fazendo lá na favela. Quando vão para a favela, as pessoas veem a favela como um grande safari, ou então um laboratório, nós somos camundongos, eles vão lá e estudam a gente, como é que a gente come, como é que a gente dorme, como é que a gente vive, e muitas vezes nem retornam nada. Ou então o Estado vai lá e recolhe imposto, ou o político vai lá e pega voto, ou o boi vai lá e compra droga. Então assim, as pessoas vêm sempre como lugar de tirar as coisas. Quando a gente começa a realizar as ações positivas, nós começamos primeiro a produzir um evento de qualidade a partir da favela, que as pessoas acham assim, pô, mas a gente já cansou das pessoas chegarem no nosso evento e perguntar, que foi a produtora que vocês contrataram para fazer? Quando a gente mostra assim, a ruma de carinha preta dentro da favela, essas pessoas foi. Então, as pessoas também têm a ideia de que a gente não é capaz de produzir e realizar grandes coisas. Então, na medida que eu fui fazendo uma Taça das Favelas, um Top Cool, a Libra, produzindo eventos com parceiros privados, tipo Facebook, tipo Nike, tipo Adidas, então, pô, mas quem são esses caras nessa? Então, começam a ter dois movimentos, como diz a Marisa Monte, dentro para fora, de fora para dentro, que é um movimento dos favelados, sim, serem capazes de terem coisas tão foda ou até melhores do que o asfalto, e o outro é do asfalto começar a ver a gente, não mais como aquele monte de gente que no Natal vai precisar de brinquedo quebrado, de roupa usada e o caralho. Então as pessoas começam a ver a favela no outro lugar. E essa é a mudança que eu acho que acontece. E a mudança de postura também. Na medida em que eu começo também a me comportar como um agente, em que as empresas não vão só lá pegar o dinheiro da favela, mas sim a gente vai ser sócio, como acontece na Vai Voando, como acontece na Favela Love, nas empresas que estão na Favela Road, as pessoas começam a ver, pô, mas que legal. E na verdade, isso foi sempre assim. Se você olhar aqui em Goiânia, o melhor restaurante, e você pensar, o melhor restaurante é tal. O melhor prato que está lá, muitas vezes, talvez o dono do restaurante nem saiba nem cozinhar. Mas quem fez foi uma mão que vem da favela. Se você olhar a roupa da moda, se você olhar o trabalho, o prédio mais bonito, tudo foi no nosso. Que é a cadeia produtiva do país. Né? Só que a gente não se apropria da riqueza, esse que é o gargalo. Por isso que é necessário manter o estigma sobre esse lugar, porque também acaba mantendo o controle e acaba dando na média ali. E toda vez o Estado, as empresas veem aquele lugar como medo e o Estado vê somente como gasto e nunca como investimento. Você, de lavador de carros no interior da Fortaleza, no Ceará, no caso, né? Como que você vai para a CUF e daí vira escritor, empreendedor? Ativista social é fácil, sim, a gente já nasce. Mas escritor, produtor musical, cultural, como é que foi essa vibe? Conta pra gente. Cara, foi meio tudo vindo num fluxo só, porque eu tava até brincando esse dia, tive uns eventos lá em São Paulo e eu pedi para tocar uma música. O cara falou, porra, do jeito que tu pega no dia. O cara é DJ, sacou que eu era DJ. Falou, mas como é que tu é DJ, cara? O dia que tu aprendeu? Eu falei, lá no Ceará, cara. Pode ser, cara, porque lá como não tinha DJ, produtor, MC, dança, nada, então eu tinha que ser tudo. Então eu tive que aprender tudo também. Então, aí que eu começo a me envolver com a organização das coisas, por uma necessidade. As pessoas falam empreendedorismo, que não sei. Na favela, ele já se vira, já dá seus pulos, faz seus corre. Só não tem só não usa o mesmo nome, né? Entendeu? Gambira, troca. Então você você é meio que obrigado a adquirir várias competências para dar resposta aos desafios que estão todo dia na sua porta. Então, você vai lá, mano, estamos fazendo podcast, vamos fazer o nosso. Estamos fazendo cinema, vamos fazer o nosso. Estamos escrevendo sobre nós, vamos escrever os nossos próprios livros. Então, a gente produzir sempre as nossas leituras de mundo, nossas questões, as nossas ações. A favela pode. É isso, tá aí, tem nome melhor. E de lá para cá, Zezé, como é que você vê esse quadro de desigualdade social no país como um todo? Houve avanço, a coisa piorou, retrocedeu? Como é que é o cenário atual? Eu acho que teve muitos avanços, porque senão a gente não estaria aqui, né? A prova disso somos nós. Ao mesmo tempo, os bloqueios também aumentaram muito, né? Porque você tem a riqueza brasileira, ela está cada dia mais acumulada na mão de poucas pessoas. Então você tem aí 60 pessoas no Brasil que tem a riqueza de 100 milhões. Então uma matemática dessa não vai dar certo nunca num país. Você vê agora um país que é produtor de comida, produtor de proteína, de grãos de proteína no mundo,
E você tem 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, né, cara? Passando Já passei fome. fome, não é uma dor física, eu tô com fome, preciso comer. É uma fé que você tem de que a gente vive em sociedade. Que não é possível para ter lotada de comida. País produzindo comida para fora, um monte de gente comendo, o mundo inteiro comendo as nossas produções. E nós não temos comida para os nossos semelhantes, é um negócio meio frustrante, que as pessoas acabam pensando, aí você vai para um lugar de lógica de sobrevivência, é selva, aí não tem mais sociedade, aí não tem mais crença. Por isso que é difícil mobilizar as pessoas para as coisas, porque elas não vão participar de coisas que vão legitimar instituições que elas já nem mais acreditam, ou que prejudicam a sua vida. Então a gente precisa ter, claro que a desigualdade, ela talvez seja o nosso maior problema no Brasil, por quê? Porque se a gente não compartilha riqueza e oportunidade, nós vamos ter que compartilhar a tragédia. Porque os ricos vão ter que blindar seus carros, seus filhos vão ter que andar com segurança, e não vão poder ir em todo lugar da cidade e vão produzir um país apartado, né? Porque se você tem oportunidade para geral, você tem mais médico, mais doutor, mais empresário, mais desenvolvimento, mais inteligência, mais tecnologia. Mas não. Você prefere achar legal um ônibus andando de bicicleta no centro da Europa, no Brasil, os caras não querem permitir. O resultado da injustiça vai se manifestar de alguma forma. Não tem jeito, vai só para geral. Vai bater na porta. Um dia transborda, não tem jeito. E vem cá, me diz uma coisa, na pandemia vocês fizeram um trabalho incrível, né? Eu vi uma história das mães que dividiu o pouco que tinha. Eu fiquei emocionada com aquele dia que você contou essa história. Conta pra gente, pra quem não conhece essa história. Foi lá na favela do Oitão Preto, né? Na pandemia a gente conseguiu. Primeiro, para pessoas que nunca souberam, a CUFA nunca participou de ações desse tipo. A gente fez nossa parada, desenvolveu nossos corre e tocou a bola. Depois é que os parceiros vinham, a gente convencer as pessoas a partir da nossa prática. Só que aí veio a pandemia, imagine a CUFA, que é uma instituição que trabalha com mobilização de pessoas, e vem a OMS e diz, tem que parar tudo. Então, as primeiras cestas básicas que a gente organiza, só para dar uma situada para as pessoas entenderem como é que nós caímos na pandemia, e eu também. As primeiras cestas que a gente organiza são dos alimentos dos projetos que a gente não ia mais poder executar. Estava tudo parado. Então, a gente tinha um pouco de dinheiro em caixa, as CUFAs chamaram as pessoas vulneráveis na época, não tinha muita informação sobre aquilo. Eu acho que nem a pessoa mais pessimista ia acreditar que a pandemia ia durar tanto tempo, né? Mas infelizmente ela está aí, ainda continua presente, dando os prejuízos dela. E aí demos essa cesta básica, demos um dinheiro para a galera ficar em casa, grana que dava para ficar uns 3 meses. Na nossa cabeça, depois de 3 meses, alguém arrumar uma vacina, uma solução, e resolver alguma coisa. Vamos lá, 6 meses, vai esticando. 2 anos ninguém acredita, né? Então, quando a gente fez isso, aí o que a gente pensou? Começaram as pessoas a chegar na nossa porta do nosso projeto. Pois nós vamos fazer o quê, gente? Deixar o povo morrer de fome, a rua. Então, essa coisa de ficar em casa, a gente nunca saiu da rua desde a pandemia. Então, o Brasil veio com a ideia de álcool em gel, as pessoas não tinham água regular em casa, né? E aí, distanciamento social, as pessoas já estavam distanciadas dos seus próprios direitos. Sem falar que grande parte da favela, que estava no posto de gasolina entregando a comida por aplicativo, a mulher diarista que cuida dos meninos, o povo nunca teve direito de ficar em casa sequer. O cara que limpa a rua, as pessoas nunca tiveram. Pelo contrário, criaram um nome bonito, trabalhadores, serviços essenciais. Só que eles não foram prioritários na hora de que a vacina veio, né? Injustiça do Brasil de novo. E onde é que a gente entra? A gente se tornou, por estar presente nas favelas, a ligação única entre milhões de pessoas que precisavam de ajuda imediatamente, e de repente grandes empresas começaram a ver o nosso movimento e queriam também fazer grandes doações, mas queriam que chegasse num grupo específico. A gente criou o programa CUFA contra o Vírus, primeiro para mobilizar a sociedade, mobilizar os primeiros recursos. Depois, durante a campanha do CUFA contra o Vírus nas doações, a gente detecta que a pessoa mais vulnerável no processo da pandemia, se a gente imaginar essa pandemia como um naufrágio, o afogamento é seletivo. E quem estaria mais sem boia seriam mães, mulheres solteiras, né? Que estavam com seus filhos em casa, porque as escolas estavam fechadas. Muitas vezes tinha gente idosa que elas também cuidavam. Então nós estávamos meio ali largados ao Deus dará. Então nós somos mães da favela. Quando nós somos mães da favela, aí começa um outro movimento interessantíssimo, que é muitas das mulheres que nós atendemos se tornaram lideranças das campanhas em vários lugares do Brasil. E uma dessas mulheres é lá nesse lugar, o Oitão Preto, que é o meu parceiro Wagner lá, que está tocando lá. E a gente foi entregar, já era final de ano, do primeiro ano da pandemia, a gente foi entregar cartões para essas mulheres e não tinha mais cartão.
A gente ligou para cada favela. Acaba de arrumar 2, eu pulando arruma 3, tirou da Messejana, tirou outro aí do Pantanal, e nego foi juntando, juntou 50. Vamos entregar lá. Quando foi entregar essas 50 cartões para as mães, assim que terminou, elas queriam tirar foto e tal, ainda era meio tenso o negócio de tirar foto, podia ficar perto, todo mundo máscara, tiramos rápido e tal. Entram mais 50 mães no salão. Aí dá logo aquele desespero, porque você não tem mais a quem ligar, né? Dá aquele nó na garganta que você fica meio angustiado, e a gente não tem como ajudar as pessoas. E aí levanta uma mãe no meio dessa multidão e fala para as outras mães: eu quero agradecer aqui o Preto Zé, Pequeno, a CUFA daqui do Ceará, vocês ajudaram muita gente num tempo difícil, trouxeram gasto, trouxeram chip, dinheiro, comida, mas agora é nós que temos que resolver. Eu fiquei pensando, porque, porra, como é que uma mãe já tá com R$120 a resolver aquele BO? As mães estavam ali, sem nada, e já eram os últimos cartões. E aí ela usou até essa palavra: não, eu sei que todas as mães aqui estão em dificuldade, mas eu vou adotar o cartão, dividir com ela. E aí, bicho, deu um negócio assim tão doido no dia, a reação. E aí ele começou a levantar um monte de mãe e dizer: eu também. Mas ninguém se E aí opôs. todas elas dividiram Todas. seus cartões com as outras E mães. as pesquisas que foram feitas mostraram que esse relato não é único, né? Porque Não, em quem vários mais lugares. doou foi a classe C e a classe D, né? Mesmo que com dificuldade, mesmo que o seu pouco, mas até por vivenciar a mesma dor, foram quem mais doou Aí durante é a pandemia. impressionante porque, assim, de onde você menos esperava, pessoas, assim, tipo assim, cansou de ver as tiazinhas chegando no lugar da CUFA com uma lata de óleo, 1 quilo de óleo, e falar: pô, moça, já estão sem, não, mas esse meu pouquinho aqui, para quem não tem nada, eu sei que é muita coisa. Então, nós mobilizando, né? Foi um exemplo muito grande. E a favela deu o maior exemplo de equilíbrio emocional dado. Você não viu saque, não viu quebra-quebra, não viu nada, porque esse tipo de ação deu uma equilibrada. E aí eu tenho que colocar a Raíssa agora nesse momento aqui para contar um pouco que ela vivenciou tudo isso aqui Sim. em Goiás, né? Ela teve à frente da logística com uma equipe aí fazendo isso, essa realidade que aconteceu no país inteiro, não foi diferente aqui em Goiás. Conta aí um pouco da sua experiência aí, Raíssa, nesse momento aí de pandemia, dessa logística da segunda milha, né? Porque as pessoas veem a primeira milha, mas a segunda ninguém vê, né? E já tá tendo uma terceira, inclusive, né? Porque a pandemia acabou, mas as consequências dela permanecem, né? Então, lá atrás as mães dividiam, porque estava no início da pandemia, e aí elas não tinham, mas dividiam entre elas. Hoje elas dividem porque a pandemia acabou, mas a consequência está aí, está alarmante, está alto. E elas não conseguiram ainda reerguer dessa perca que elas teve durante a pandemia. E como é que tá sendo? Porque a gente recebe muita falta de emprego. Além disso, tá doendo lá? O que tá pegando de difícil? Então, com a falta de emprego, também a fome permanece, né? A gente ficou aí um tempo parado, as escolas paradas, com aulas online. E aí essas crianças perderam aquela alimentação que elas tinham na escola. O que as mães mesmo entraram em desespero. Aqui em Goiás a gente teve muito das mães falar: nossa, e agora? O que vai fazer? Ficou complicado. Então, assim, hoje ainda a gente vive isso, vive realidade. Hoje as mães ainda gritam por esse socorro, porque muitas perderam o emprego e não conseguiram reaver esse emprego, né? Por falta de qualificação, por falta de oportunidade, por essa questão do preconceito da favela que o Zé citou, inúmeras coisas que contribuem para isso, para que isso permaneça. O presidente, eu fico pensando, o Brasil tem ótimas políticas públicas, temos o melhor plano de saúde do mundo. Aonde que dá errado, que não alcança essas pessoas? Tem várias coisas que dão errado. Primeiro, o Estado brasileiro ele não se propõe a estar presente na vida das pessoas. E olha que o cidadão que compra um pão desse aqui numa favela de Goiânia, ele paga o mesmo preço do outro cidadão que mora aqui nessa área nobre do nosso hotel ali, como é? Lá no Orion. Orion. Setor Bueno. O cara paga o mesmo imposto ali, né? Em torno de 34% na fonte. Só que lá, se você vê a arborização, a limpeza da rua, o asfalto, o saneamento básico, tá tudo lá. Vai na favela, nunca chega. Então, isso é um dos problemas. E a gente não tem mecanismos de controle sobre essas políticas, sobre o orçamento público. Muitas vezes os políticos querem que a gente participe da política somente de 2 em 2 anos.
A CUFA criou a linha própria, ela participa da política todos os dias. Então, todos os dias nós estamos conversando com todos os gestores públicos do país. A gente não deixa se pautar pela eleição. A eleição para nós é um momento que as pessoas são livres para escolher os seus candidatos, mas o nosso trabalho é cotidiano de luta pelas políticas públicas. Inclusive, a CUFA nem de eleição participa justamente para poder dialogar e transitar e pautar todos os gestores de todos os partidos, até porque eles não pertencem ali, quando eles vão para o Estado, eles não estão ali mais na campanha deles, eles estão agora em campanha. Mas quando o governador ganha, ele vai fazer uma escola para todos os alunos, filhos dos eleitores dele, ou os que votaram a favor ou contra. Um posto de saúde vai atender as pessoas que votaram nele ou não. E ele vai ficar lá 4 ou 8 anos. Então, para nós, temos que ter um cuidado, um compromisso de fazer com que a gente esteja sempre perto para que esse recurso chegue e seja centralizado para cumprir esse retorno aqui, né? E o que a gente vê também? As políticas públicas boas, no Brasil nós temos outro problema, que nós não temos segurança jurídica para, tipo assim, o Breno é o governador, ele fez uma política boa. Aí ele terminou o mandato dele de 8 anos, ele fez uma política boa de habitação ou de educação. Na hora que eu entro, que sou ou de oposição ou de outro governo fora dele, eu vou lá e destruo tudo que ele fez, para que ninguém lembre mais dele, ou que ele possa eleger o sucessor dele ou outro. Então não há segurança do cidadão, porque os políticos agem como se o dinheiro pertencesse a eles, não fosse da sociedade, como se o Estado não fosse nosso, fosse dele. Então é preciso construir. E por último, eu acho que a forma que a política está colocada faz com que as pessoas vá lá e dê seu voto, depois vá para casa. É tanto que tem pesquisas que confirmam isso, é jornalista bem, que as pessoas nem lembram em quem votou. Porque a política não é uma coisa de importância no cotidiano, porque a cultura bolada desse formato é para que a população vá só 2 vezes votar, fique em casa e deixe lá que os políticos fazem coisa, até pregam que política é coisa só para a política. Então você aí que está putinho com a política, com toda a razão, porque está distante da sua vida, que está com ódio da política, não está dando resultado, que não quer participar da política e não acha que é uma podridão, só digo, os que estão aí vão governar a sua vida, você gostando ou não. Pegando um gancho, fala sua... assim, eles fazem as políticas públicas, mas as políticas públicas não chegam na favela. E quando chega, essas pessoas elas não têm condição de sair da favela para ir até as políticas públicas, que geralmente é na base deles. Então isso dificulta bastante. Caramba. E aí o mais doido é que quando a política pública chega na favela, não chega como um direito, chega como um favor. Ou de um grande feito de algum político que conseguiu uma coisa bacana. Isso é ruim, porque você cria uma lógica de dependência, uma lógica de amarração, uma lógica de aparelhamento em que as pessoas passam. Ah, então como foi esse cara que trouxe a coisa para cá, a minha luta não vai ser para trazer coisa para outras favelas, vai ser para manter e eleger esse cara. Ou seja, eleger político virou a militância ao invés de ser defender a agenda nossa, que é todo dia. Sobre militância, é uma coisa importantíssima, né? A gente militar por aquilo que a gente acredita. Mas você acha que está banalizando ou é isso mesmo? Todo mundo quer militar por tudo, quer militar por isso, por aquilo. Acaba que esse trabalho tão incrível que representa tanta gente é visto por outras como mimimi, né? Como separar o que é bom do que não é? Eu acho positivo todo em qualquer envolvimento. O Brasil é um país xingacionista. O nego xinga todo mundo. Xinga político, xinga técnico de futebol. Agora vai chamar para participar. Nossa reunião de associação de morador, reunião de condomínio. As pessoas não vão. Agora vai xingar se tiver alguma coisa errada. E as pessoas acham que ter democracia, ter direito é algo que vai vir caindo do céu ou de uma bondade de alguém. Por isso que a gente vive tanta procura de um salvador da pátria ou de um justiceiro. A gente nunca pensa assim, nós somos o protagonista e o político, nós vamos aqui ó, reunir nós, ó, o senhor vai fazer isso e isso, está aqui, assina aqui. A gente não, a gente fica na reboque dos caras. A gente nunca bota eles para trabalhar a nosso favor, que é o certo e o correto. Ele vai ser um servidor da sociedade. É eleito para ficar 4 ou 8 anos assim, conforme a sociedade queira. Mas não, é o inverso. A gente fica a reboque correndo atrás dele. E aí, o que acontece? A sociedade brasileira é cheia de desigualdade. Alguns grupos começaram a se empoderar e dizer, eu também quero ter o meu espaço. Então está todo mundo gritando pelo seu espaço agora. Daí alguns grupos que nunca precisaram gritar, estão agora incomodados, porque os que gritaram estão dentro da sala também. Então vão dividir o avião com você, vão dividir o título de medicina também, vão dividir o cargo bom do emprego, vão começar a dividir para poder todo mundo ter direito, já que as coisas boas estiveram sempre na mão de poucas pessoas. E sobre isso tudo que a gente está falando, muito legal o exemplo que você deu, né? O imposto, a favela paga do mesmo tanto que a elite paga, só que os benefícios vêm para a elite e não vêm para a favela. Dentre os vários problemas que isso tudo gera na favela, né, o que a gente poderia destacar assim, como algumas coisas que, por exemplo, agora a gente está em período de eleição.
Já vieram me perguntar aqui várias vezes. Né? O que a gente poderia falar para quem é candidato? Quais são os problemas principais da favela, da periferia? Diante de uma pergunta dessa, entre os vários problemas, o que a gente pode destacar? Inclusive para quem é candidato aí, tá vendo a gente hoje. Pega a senha, pega esse nosso link aqui no YouTube, compartilha, porque aqui tá saindo as verdades. E acho que a gente tinha que procurar mudar a cultura política. No caso da CUFA, a gente já faz isso desde sempre. A gente reúne todos os anos, inclusive vamos reunir nesse, candidato a governo, candidato à presidência, apresentar documentos a ele dos nossos interesses. Fazemos nossas reuniões, o que é mais grave, o que é mais urgente. Né? No caso hoje está bem claro que desemprego, saúde, a educação, principalmente porque muitos filhos fora da escola, essas coisas estão, a inflação sobre o preço dos alimentos também são coisas que também, tem até pesquisas sobre isso. Mas eu acho que tem umas coisas que teriam que mudar na nossa relação com os políticos. Você que está aí agora com o seu político, pergunta na sua base, seu grupo aí, quantas vezes o seu político falou sobre emenda parlamentar? Isso quase ninguém nem sabe o que é isso. Emenda parlamentar é um dinheiro reservado que todo político tem para aplicar em propostas várias. Pressione o seu político para que aplique esse dinheiro em coisa do interesse de onde você vive, de onde você mora. Outra, como é que é constituído o mandato de um político? Você acompanha, tem transparência, sabe quanto ele gastou, sabe que projeto ele está votando. Já parou para pensar seu político que agora, o que está tendo a reeleição, não votou vários projetos que é contra o seu interesse? Ou tem uns que votaram a favor e você nem conhece, nem vai dar apoio, talvez vai perder a eleição porque você não apoia. Então, já pensou em quem é mais votado? Já pensou em um congresso? O país é um país de maioria negra, de maioria feminina, de maioria jovem. Já olhou a composição do Congresso Nacional, da sua Assembleia, dos seus governos, se tem mulheres, se tem negros, se tem gente jovem? Pensa nisso também. Então, se a gente começar a refletir a partir dos nossos interesses, a gente começa a mudar um pouco a cultura política. Aí sim nós podemos reclamar se está algo de errado. Mas eu prefiro reclamar fazendo do que reclamar lá na minha casa, confortável, de trás de um teclado de computador na internet. Tem que vir para a vida real. Ainda tem a política da ditadura, da botina, eu te dou isso, vota em mim. Como explicar para a pessoa que isso aí é um buraco sem saída? É um fundo, não tem condições. A pessoa vai entrando cada vez mais nisso. Tem os que só pega o presentinho, não vota, que eu acho que é o mais correto, do que aquele que vota, né? Tem várias pessoas aprendendo a dar um olé, né? É a cultura política também um pouco, né? Deixa o povo refém para o povo poder não ter senso de noção do seu poder. E se a pessoa tivesse noção de que, por exemplo, todos os candidatos teriam que pegar recursos de suas posturas a favor, por exemplo, da inclusão das mulheres, que foram as que deram maior show nessa pandemia, com certeza metade ia ficar para trás. Primeiro, votar em mulher logo. Acho que a primeira meta hoje política é eleger mulheres. Nós, inclusive, estamos fazendo uma campanha para votar em mulheres negras, que de cada 100 eleitos, somente menos de 3 são pessoas negras. Então já estamos aí na campanha para votar em mulheres negras, já é uma grande coisa. Por quê? Porque essas mulheres indo, elas levam essas experiências, essas vivências. Elas levam a experiência da Raíssa, que cuida da nossa logística, da Maura lá em São Paulo, dessas mães que dividiram o cartão. As mulheres vão trazer essas vivências para dentro do processo. Isso muda tudo da composição, dos interesses e do jogo da política. Mesmo a gente não participando, falar sobre isso é importante. Esse é nosso fazer política. Possibilitar que as pessoas enxerguem a política como uma forma de disputar interesse. Política é só isso. Defesa de interesse. Na favela entrar e defender o seu. Não dá mais. Quando a pessoa entrega por dentadura, por time de futebol, isso é tudo que os políticos querem. E no estado de desigualdade, miséria e desinformação que a gente está, a pessoa acaba achando isso, inclusive, como uma coisa muito importante, muito boa. O cara foi lá e deu um milho de tijolo, deu uma telha. Mas acredite, o cara vai dar a dentadura para você, mas não vai chegar ao posto de saúde. Pode ir atrás, que a lógica é essa. Onde é que esse deputado vai votar, esse político vai votar contra os seus interesses. Um dia me procuraram aqui, Zé, para falar sobre os restaurantes populares de Goiânia, né? Aí a gente foi ver que os restaurantes populares de Goiânia estão todos no centro da cidade. Ou seja, aí imagina, a dificuldade de acesso, que é um dos problemas da periferia, né? A dificuldade de acesso. Quem precisa do restaurante popular está morando a quilômetros e quilômetros daquele lugar, está morando nas regiões periféricas. Os restaurantes populares estão no centro da cidade. Mas isso é só um exemplo para dizer a respeito dessa questão da centralização. Existe centralização de poder, de benefício, de tudo. Por exemplo, se você pega o CAD único é um sistema que as pessoas que são mais vulneráveis justamente não, às vezes não são as que conseguem ter o acesso. Sim, pessoas que precisam têm, mas os mais vulneráveis talvez não. Por quê? Porque a lógica é, essas pessoas têm que sair dos seus lugares, buscar informação e ir até o cadastro.
não o cadastro vai até essas pessoas. A CUFA trabalha de uma maneira oposto disso, de maneira descentralizada, a partir da perspectiva das lideranças de favela, né? Então, esse conceito da centralização e da descentralização, da dificuldade de acesso cá nesse território e acesso de todas as maneiras, eu falei de transporte, né? Sim. Que é centro para periferia, mas é o acesso à informação, é o acesso ao serviço básico e uma série de coisas, né? Quanto mais a gente descentralizar, melhor, cara. Tem que ser tudo decidido lá. Se a gente começasse a pensar isso, por exemplo, você imagina hoje, a gente pegasse, de repente, um bairro, uma área aqui gigante, uma favela de Goiânia, uma favela de Fortaleza. Essas maiores favelas do Brasil dissesse assim, ó, nós vamos imaginar as favelas hoje, assim, nós vamos deixar de pagar imposto por um mês. Ou não, esse ano a gente não paga imposto nenhum. Ou então nós não vamos comprar de empresas que não investam na favela. A favela produz 187 bilhões em poder de consumo. É o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, do Uruguai sozinho. Imagina um dia as pessoas. Não vamos hoje usar o transporte público de a empresa de ônibus, porque as cadeiras são ruins, não tem ar-condicionado, o ônibus atrasa, não tem Wi-Fi dentro do ônibus, não tem via livre para ônibus, então vamos deixar de usar. E as empresas que nós vamos usar aquelas que defenderem essa agenda. Então vamos pegar uma marca de, sei lá, de fralda para criança. As maiores favelas que compram a maioria dessas fraldas. Não vamos comprar mais fralda se só vamos comprar fralda de empresas que, por exemplo, construírem creche na nossa favela. Para garantir tempo livre para as mães, para que elas que compram essas fraldas para as suas crianças. Então, assim, entende? Você começa a mexer na lógica de onde está o poder está em nós. A gente começa a ver isso, aí eu não fico a reboque esperando um candidato me dar uma dentadura. E quando eu ajo coletivamente. Isso também acontece que a gente sozinha. Uma lógica desesperadora de você tentar resolver o seu problema imediatamente. Muitas vezes está criando um problema grande para o futuro. É porque elas começam a disputar espaço, né? Disputar atenção. Isso. E aí você começa a mudar um pouco de cultura. E dentre todos os problemas ainda tem o racismo, né? Você disse uma frase que mexeu muito comigo, que eu fiquei pensando. O preto não nasce preto, ele se descobre preto. É isso. Como assim? Eu descobri quando eu tinha 15 anos de idade. Então, você imagina, de 15 anos para trás, eu não sabia de nada. Achava que eu era moreno, marrom, bombom. Não ter essa identidade é um plano do Brasil. Porque qual é o plano do Brasil? Que a gente não tem que falar sobre esse tema de racismo. Porque assim, tu escravizou uma geração inteira, durante quase a existência do teu país. Não é legal que a geração que vem depois descubra isso. Por isso que a gente não tem memória, a gente não tem história. Por isso que a gente não conhece nossas referências. Aí a gente conhece a Princesa Isabel, Floriano Peixoto, Dom Pedro I, a novela agora Dom Pedro. E vão fazer uma novela sobre o zumbi. Eles não fazem. Sobre quem foi a Dandara, eles não fazem. Que foi a revolta dos malês, eles não fazem. Por quê? Porque vai voltar a fita da história. Esconder essa história é um processo importante. E aí você gera também uma construção de identidade problemática. À medida que eu descubro que eu sou negro só com 15 anos, é automático o meu cérebro voltar. Peraí, mas e para trás, como era isso? Aí você vai pensar. Porque os apelidos que diziam contra você, que você não era nunca o noivo da festa junina, nas festas das pessoas você não era o carapá, você ficava sempre ali recolhido, problema em casa, você vai começar a juntar as peças. Quando você junta essas peças, aí você vira um cara muito tenso pro país. Agora você imagina milhões de pessoas acordando ao mesmo tempo. Então manter essas pessoas dormindo, sem essa identidade, sem descobrir que são... É lucro. Demais. E é interessante porque mesmo os que estão acordando, a gente nem quer vingança. Só queremos de igualdade, queremos justiça, inclusão. Se quisesse vingança pelo que aconteceu, a quantidade de gente que foi morta, virou comida de tubarão, que morreu dentro dos navios negreiros. Não estamos falando assim, Zezé, mas eu sou branco, tenho nada a ver, não escravizei os seus antepassados. Não, mas o Estado brasileiro, não estou falando de uma questão individual. O racismo não é coisa porque um cara acordou, você é racista e vou escravizar um montão de preto. Aconteceu por questões de interesses econômicos, estrutura de expansão do colonialismo e dos negócios da Europa, e escravizar essa população. Prender, traficar, escravizaram no Brasil. Aconteceu por isso. Se foi isso, o Estado criou lei, o Estado interviu, o Estado decidiu, atrasou que a gente votasse, o Estado atrasou que a gente pudesse ser livre, o Estado perseguiu a gente quando a gente estava na rua, o Estado proibiu que a gente tivesse terra, proibiu a gente estudar. Então, se o Estado fez tudo isso, eu pergunto a você, se o Estado te deve um precatório, hoje o governador Ronaldo Caiado saiu, vai deixar de cobrar o precatório porque entrou outro governo? Vai não, tu vai continuar cobrando do Estado de Goiás.
Por quê? Porque é o Estado que te deve. Então o Estado nos deve. Nós temos que cobrar. E nós temos que ir atrás. Você fala em constrangimento pedagógico, né, Zezé? O nome Preto Zezé vem daí. Vem daí. Mas o constrangimento pedagógico é uma forma assim, na minha cabeça, tá? A gente precisa entender como funciona a psicologia do preto brasileiro num país racista. Que nem o Brasil. Aqui o racismo deu certo. O racismo funciona. Aí as pessoas dizem que o racismo daqui ele é velado, mas o racismo mata todo dia. Então, se é velado matando, o que seria explícito? Né? Atira, o cara tá com um guarda-chuva, a polícia atira dizendo que é uma arma, outra tá com colher de pedreiro, que ela leva tiro, a outra tá indo pra escola, leva tiro, o cara passa correndo, leva... Então, assim, a pessoa tá num carro, leva 80 tiros, e a pessoa diz que isso é velado. Se isso é velado, o que seria explícito? Arrastar em praça pública, tocar fogo em todo mundo, cortar a cabeça e botar, como fizeram o bando de lampião em praça pública. Então, assim, o constrangimento pedagógico vem primeiro, quando eu acordo, aos 15 anos de idade, desculpa, dá um ódio do cacete, contra tudo e contra todos. Você vira um cara neurótico, raivoso, começa a ver o racismo em tudo que é lugar. Você tem que ter ali alguma coisa que lhe traga um equilíbrio emocional para você conviver com essa nova realidade. E é quando você descobrir uma pessoa preta num país racista. E pior, você entende como o racismo funciona. Como é que eu vou pegar... E outra, você está num país que o racismo funciona, não é só que ele funciona como os Estados Unidos que põe uma placa. Ele te mata, que dá 80 tiros e diz que foi acidente. A pessoa te barra 7 vezes no prédio onde tu mora e diz que é protocolo de segurança. Quando pessoas brancas entraram sem nem morar lá. O segurança te segue no shopping, não é racismo. A polícia te para seletivamente, também não é discriminação nenhuma. Então, tu descobrir que tu vive nesse país, tem que criar um sistema, senão tu vai pirar, vai brigar todo dia. Era o teu constrangimento pedagógico para duas coisas. Uma, para ter saúde mental, me divertir um pouco, tirar uma onda desse processo. E outra, para poder fazer os racistas sentirem um pouco do que eu sinto. E aí, quando cai a ficha deles, que eles não aguentam ir para esse lugar. Né? Então, o último agora foi, eu estava comendo num restaurante em São Paulo, com o filho de um dono de uma emissora de TV lá de São Paulo. Meu parceiro Pedro Saad, lá dono da Band. Tava comendo lá, e aí fui embora, fui de carro e pá, e fiquei lá esperando o carro no valet. Eu nem contei isso pro Pedro, aí ó, tô contando a Pedro, você tá... Nem falei que você tava comigo, agora você sabe. E eu tava comendo, e terminou, fui embora, fiquei ali, fui pegar o carro no valet. De frente tem uma vidraça, não sei se é um banco, alguma coisa, eu tô aqui no restaurante, eu tô vendo no vidro, eu já me afasto, que eu sei como funciona, um preto está em área, que as pessoas acham que a gente só segurança, limpa chão, serve café. Aí não é nem que não seja digno as profissões das pessoas, o trabalho é digno. É que as pessoas que estão lá só vê você em posição de servidão. Isso é o maior legado do racismo brasileiro. Entra na cabeça das pessoas. Então eu estou aqui e me afasto dali já para ninguém vir encher meu saco. Eu faço, mas eu estou aqui olhando no vidro. A filhinha diminui para me chegar e entregar o meu papel, o cara pegar meu carro. Aí estou vendo vir um cara. Olha, o cara tirou o olho dele, volta aqui pro meu zap. O celular, tô passando e o cara vinha. Eu pensando, sabe que esse cara vai vir em mim, cara? O cara não vai vir em mim. Tá vendo um cara vindo, eu me faço mais lá pra ponta. Aí não tinha mais calçada também. Eu saía da margem de frente do restaurante, né? Mas eu tô lá. Aí vem um cara, Breno. Aí vem. Aí sim, ele vem vindo. E eu aqui, ó. E eu tentando, não, eu tô aqui, ele indo, cara. Saiu da pila todinha pra lá. Ele vem com um papelzinho. Ele não dá nem boa tarde. Ele não me cumprimenta, não faz nada. Você entrega, pega o meu ali, por favor. Pega o papel do filho assim de volta. Fala assim, vou pegar não. Ele, por quê? Eu não dirijo o carro de menos de 400 mil reais. Aí chegou o Volvo, tá ligado? Não! Falando, quando eu entrei no Volvo, o cara correu igual um doido, cara. Pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso, cara. Eu não sou essa pessoa, desculpa, eu não quis fazer... Com certeza, nunca mais ele vai chegar numa fila de valet. Quando ele for abordar uma pessoa, ele vai lembrar, pô, aquele negão ali. Pode ser, inclusive, o dono do restaurante. Ou seja, é uma forma de educação, constrangimento pedagógico. Isso ele não faz nunca mais. Ou se ele fizer, ele vai lembrar. É recente, né, alguns famosos aí, que são brancos, do olho verde, falaram o seguinte, a gente também sofre preconceito por ser branco, por ser bonito, por ter olho verde. É claro que preconceito dói em qualquer pessoa, independente da cor, raça, mas qual que é a diferença histórica? Por que o branco não sofre racismo? Primeiro ele não sofre porque na infância dele, na vida dele, nunca foi papo ele. Ô mulher, estão falando que tu
Ele foi discriminado, me deixou que eu é Branca Neves. Não tem isso. Não, que teu cabelo é de lã. Não tem isso não é nem debate entre os brancos, gente. Cria essa abstração. O Brasil está no tempo de alucinações. Isso não existe. Não existe. Tem uma coisa que é belo, poderoso, a cor do poder, a cor da paz, a cor do belo, construído historicamente no Brasil, é o branco. É só olhar, pô. Tinha propaganda de sabão que dizia até o nome é branco. Tinha farinha, né? O nome é branco. Então, branco da cor da paz, o céu, as nuvens, Jesus Cristo. Cara, você imagina, Jesus Cristo, olha, eu fui evangélico. Uma região de preto, eu fui evangélico. Uma região escuro. Jesus Cristo foi se esconder no Egito, cara. É uma região de preto. Cara, esconder no Egito é tipo esconder o Pelé na Suécia, cara. Entendeu? É tipo isso. E os caras vão dizer que Jesus Cristo ainda era lourinho do olho azul. Só se colocar ele no escuro, porque Tá vendo como, cara? Esconder o cara no Egito, só negrada. Então, a história brasileira foi forjada. E aí, por que esses grupos estão. Isso é um mimimi, tá? Um mimimi é uma reclamação sem sentido algum. Não há esse processo. É porque começa a mexer com eles, né? Não. O que acontece é o seguinte: o negro é que as pessoas se dão o direito de invadir nossa humanidade. A partir dizer, você não é tão negro assim. É o negro que ama, chapa. A partir do momento que o racismo passa a ser pauta, passa a ser debate, começa a incomodá-los. Quem sempre ajuda dessa forma. Esses mimimistas aí falam, não é uma vontade pessoal. Nós estamos falando de estrutura de poder. Você olha o dono da terra, dos bancos do dinheiro, dos meios de comunicação, tudo que é poder no Brasil é branco. Os intelectuais que as pessoas lêem na universidade são brancos. Reitores, brancos. Dono da política, brancos. As melhores oportunidades vão para os brancos. Estão tudo lá. Então o cara tá reclamando de quê, cara? Mesmo numa favela, o cara me chama de macaco, ele sabe o peso que isso tem, mesmo que me dá uma pedrada. Posso espancar ele, nunca vai chegar perto do que ele faz. Então, mesmo na favela, um menino branco e um menino preto não tem uma cor da servidão, das coisas ruins construídas historicamente pelo Brasil, e o outro vai ter a cor, passa até batido. Da geral da polícia, de ser feio, de ser comparado com coisas ruins. Então, não existe esse debate. Para que você que está ouvindo, racismo reverso não existe. Falou e disse. É isso aí. E a CUFA sempre trabalhou, e a gente está encaminhando para o final do programa, agora já quase finalizando. A CUFA sempre trabalhou com a questão do protagonismo para a favela. Você acabou de falar aí que, que a gente nunca mexeu com essa questão de bater na porta e pedir cesta básica e dinheiro para ninguém, foi uma necessidade urgente. A CUFA sempre trabalhou com oportunidades que pudessem gerar o protagonismo para um território que muitas vezes é marginalizado pela a população como um todo. E com esse novo momento que a gente vive, depois que a vacinação avançou, né, e os índices da pandemia diminuíram, quais são os planos futuros aí? Embora que o Celso fale que a gente não faz muito plano não, né? A gente vai meio na loucura. Mas o que você pode falar de futuro aí para a CUFA, Zezé? Eu acho que o futuro da CUFA agora é as nossas estruturas, as competências que a gente adquiriu da pandemia, do ponto de vista de entendimento do ambiente corporativo, entendimento de logística. Na quantidade de gente que se agregou, nós estamos em mais de 5 mil favelas, deve ter em torno de 45 a 50 mil pessoas na rua todos os dias no Brasil. Agora é a gente profissionalizar esses espaços, conseguir recursos e qualificar nossas lideranças, conseguir recursos, montar nossas empresas, como a gente fez com a Favela Log, que entrega a cesta básica, gás, chip, a gente entrega uma encomenda da Amazon, inclusive assinou com as nossas empresas agora, recentemente no Paraisópolis, no Heliópolis, nós estamos fazendo 1.350 entregas por dia. E qual é a diferença da entrega normal? É que, por exemplo, o cara chega numa favela, o primeiro processo, nem todo mundo entra na favela, a gente entra. Segundo, chegou, não encontrou a pessoa, a entrega vai voltar para o centro de distribuição e vai demorar mais 25 dias, porque a obrigação é entregar 3 vezes, até vir a segunda vez, vai demorar mais de um mês. A gente vai saber quem é, a pessoa não está em casa, não, o sobrinho dela tá, a amiga que sabe onde é que ela tá, foi para o culto, foi para onde? Para a academia, foi para a farmácia, onde é que ela... As pessoas ali naquela rede de relação vão saber disso. Fora que você vai ter menos prazo, vai ter mais efetividade na entrega, mais satisfação do cliente, vai ter mais renda mais rápido e vai ter ali geração de emprego, já que todas essas empresas trabalham com um programa nosso chamado Recomeço, que é um programa para homens e mulheres egressos do sistema penal. Então, as pessoas que já tem uma tecnologia de conhecimento daquele território, só agora foram convertidas para esse trabalho, para essas empresas. A ideia é converter as empresas, criar essas oportunidades de trabalho, trazer economia, virar sócio das grandes empresas, transformar a empresa num grande vale de inovação e soluções para apresentar o Brasil, um Brasil que o Brasil não conhece.
Eu preciso te pedir para você dar um conselho para a meninada que está começando agora, preto ou não, né? 18, 19 anos, quer nada com nada da vida, e para ser alguém nessa vida precisa de empenho, de acordar cedo, de trabalhar. Né? Dá um conselho para esse pessoal. Primeira coisa é coletividade. Tem que estar sozinho, ninguém faz nada. Tem que estar junto, tem que estar em coletividade. A vida precisa de causas, seja elas qual for. Uma causa que você vai estudar, uma causa que você vai fazer, cuidar de alguém que gostou de você, uma causa dos animais, da natureza, principalmente uma causa pela coletividade, pelo amor ao próximo, pela a gente fazer o Brasil. É um país que tem muita competência. Às vezes as pessoas falando de um monte de coisa, que a Europa, que os Estados Unidos, mas porra, aqui junto judeu e palestino, aqui junto todo mundo, fala o mesmo idioma, tem o melhor ecossistema do mundo, que é a Amazônia, que antes foi o dia da Amazônia, tão atacado, tão explorado, tão desmatado, mas ainda está ali, nós vamos preservar. Então, a gente aqui é o país do futuro. Falta a gente botar fé e se juntar e tá sempre junto. E conta com a gente, que é coisa da nossa rede aí, ó, @CUFA Brasil, e vai para qualquer lugar, você vai se conectar com Propósito é uma coisa que impulsiona, né? É isso. Raíssa, dá aí o seu depoimento final. Ai, gente, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou apaixonada pela CUFA, né? Pela história. Essa menina aí, eu vou cortar ela só um pouquinho. Ela é mais braba do que 3 homens. Por isso que ela, aqui ela fica meio tímida aqui na frente da câmera, mas aqui ela já bateu em nego. A gente já pegou todo mundo aí. Mas tu pensa, 3 carretas pra descarregar e nego moscando. Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí tem que brigar. Ela cuida da segunda milha, né? Porque o caminhão chega aqui, as empresas mandam, pensa que acabou o serviço, né? Mas o mais difícil é fazer chegar daqui na favela. Então, assim, eu cheguei aqui na CUFA, não sabia de nada, né? Não sabia nem o que eu... O Breno fez convite, vamos que vamos, e a gente foi aprendendo, construindo. Eu falo que a CUFA é uma grande escola e é uma caixinha de oportunidades. Se você tem vontade de aprender, se você tem vontade de crescer, você chega e fala, olha, eu tô aqui, eu quero, vamos, não sei, mas eu quero. E aí ela abre as portas e abre os caminhos também. Então, assim, eu sou meio suspeita de falar, até me emociono, porque aqui eu cresci muito. Eu tenho muito orgulho hoje de falar que eu sou CUFA. Eu sou roxa, CUFA roxa. CUFA preta, né, Zezé? CUFA preta, Zezé. E é isso, gente. O recado que deixa é só isso. Gratidão de estar aqui. Gratidão, Breno, pela oportunidade. Gratidão, Zezé, por ter construído tudo isso para chegar aqui. Hoje estar aqui do seu lado. Valeu. Isso aí. Criador e criatura. Jaque, obrigado. Mais uma vez, Breno, obrigada. Obrigado, Preto Zezé. Que aula, né? Eu faço parte do grupo das pessoas que cresceram ignorante, mas que têm buscado conhecimento a cada dia mais. Mente aberta e coração aberto para aprender, né? E eu pode ter certeza que eu saí daqui hoje melhor do que eu entrei. Eu te agradeço muito pela sua história. Eu sei que muita gente de casa está agradecendo também. Você, Raíssa, maravilhosa. Você, pessoal de casa, até a próxima. Obrigada mais uma vez aí. E assim a gente vai terminando mais um episódio do Favela Pod. Nosso programa de todas as segundas-feiras, às 20 horas, que tem o propósito, já que a gente acabou de falar disso aqui agora, de mostrar que a favela pode, é possível sim, vencer, independente da sua origem ou de onde você vive, de onde você veio. Até o próximo episódio do nosso programa Favela Pod. Tchau! Valeu.